Opa, tudo bom? Aqui é o Billy. Hoje vamos falar como que é a relação familiar na China e as mudanças em relação disso com o tempo, né? Nós falamos nos últimos 20, 30 anos que essa relação familiar na China mudou por causa de muitas razões e fatos, né? E primeiro a gente falar a relação familiar tradicional, né? Nós chineses sempre são unidos e focam bastante em família, como no Brasil também. Não falando somente família nuclear, de pai, mãe e filho, mas uma relação familiar em geral com parentes, né, com avô e vó, tio, tias, primo, dessas famílias também, membros de família também. E a gente, várias vezes por ano, principalmente festivais, né, o Ano Novo Chinês, né, em algumas datas importantes para comemoração, a gente geralmente se reúne, né, família, grandes, e saem comer juntos ou vão para a casa dos vós, né, e para almoçar juntos com os tios, famílias, dessas coisas. Isso é uma coisa comum na China e todo mundo faz isso. E porque a gente considera uma família reúne, é mais forte, sempre representa prosperidade e também é uma forma de respeitar os vós, né? Que os filhos têm que ser fiel de alguma forma, né? De voltar a ver os pais, né? Que já são aposentados, por exemplo, e leva os seus filhos, né? E tem boas relações entre os irmãos, sempre é uma coisa muito bom, muito valiosa na nossa cultura. Mas é claro, família nuclear, cada um vive no seu, né? No resto do tempo é uma coisa normal, como todas as sociedades, né? Mas nos últimos 20, 30 anos dessa reunida em família de parentes está diminuindo. Por quê? Por causa de várias razões. Porque antigamente, 20, 30 anos atrás, China ainda não era tão rico como hoje em dia, né? Ainda era muito mais pobre, né? Ainda estava no início de desenvolvimento econômico. Então, naquela época, a China era mais uma sociedade como quase um puro comunismo, né? Todo mundo tem um trabalho mais ou menos igual e ganham quase mesmo salário e ninguém é mais rico ou mais pobre. Então, tem menos essa hierarquia da sociedade. Então, mesmo entre as famílias, entre os parentes, os tios, tias, né? Os irmãos, os pais, por exemplo, não tem muitos problemas de dinheiro, porque todo mundo falta dinheiro, todo mundo são pobres. Então, quem tem um pouco mais, eu vou para casa dele para comer. Quem hoje tem, eu tenho e você vem para casa minha, né? Então, às vezes quando ninguém tem tudo, todo mundo vive em paz, porque a gente compartilha as coisas juntos, não cria os problemas, né? Então, eu lembrava quando eu era criança também, uns 20, 30, 20 anos atrás, por exemplo, ou muitas pessoas que cresceu na época de início de 2000 e anos 90, essa relação familiar com os avós, com os parentes era muito melhor, né? Porque não tinha problema de brigas, de dinheiro, de tudo isso aqui, porque a gente vive muito tranquilamente, né? Se reúne, fazer as coisas juntos, comer juntos, cada um fala do seu trabalho, né? E não acontece tanta diferença, né? De hierarquia de dinheiro. Mas tudo mudou depois a China começar essa política de capitalismo, né, no economia. Então tem bastante pessoa virou rico e virou muito mais rico do que outras. Então isso também acontece dentro do mesmo
família de extensão, né? Então, algumas tias, por exemplo, fazer negócios e ganham muito dinheiro e virou muito rico, então isso beneficia, claro, é o família nuclear deles, né? Mas em outros, algumas pessoas não conseguem aproveitar dessa desenvolvimento de economia do país e pessoa ainda não ganham tão bem como os seus tios ou outros parentes. Então, quando se reúne algumas vezes do ano, em casa dos avós, uma coisa assim, você já começa a ter essa briga, essa tensão, porque ou sempre essas pessoas que têm dinheiro têm medo de falar com as pessoas que não têm dinheiro, porque tem medo de, né, não quer dar dinheiro para parentes pobres. E no parentes pobres querem muito falar com parentes ricos porque talvez ele quer pedir dinheiro, né? Ou querer ajuda, alguma coisa. Às vezes essas relação em família, quando emprestar dinheiro e não devolve tudo isso aqui, envolve muitos problemas, né? Porque família é diferente com amigos, né? Família é um pouco complicado, que, né? Tem seu tio, seus irmãos, tudo isso aí é complicado, você sabe. Então isso acontece e então últimos 20, 30 anos a gente está vendo que as famílias chinesas estão reunindo menos e tendo mais brigas e muitos tios, tias, né, nem se falam mais, até tem envolvido com muito mais pessoas, até vô e vó envolvido, tudo isso aqui virou uma bagunça, né? Então isso é uma coisa comum na China hoje em dia. Então geralmente ano novo lunar chinês, né, uma data mais importante na China e exige quase todas as famílias se reúnem, né, que quem tem família de extensão vão visitar os seus pai, mãe, irmãos, tudo isso aí. E aquela época pessoa que nasce em anos 70, 80 ainda, até 75, né? Ainda tem bastante irmãos. Hoje em dia, você sabe que por causa do políticas novas e a maioria das famílias não tem tanto filhos, né? Então só tem um ou dois máximo. Mas naquela época tinha muito filho, né? Então esses tios aí tem uns 4, 5 tias, né? Já não se fala mais depois das brigas em família e é bem complicado. Então, podemos dizer que hoje em dia muitas famílias, né, essas famílias de extensão não é a mesma, não é tão reunido, tão bom quanto 20, 30 anos atrás, quando todo mundo era pobre, né? Então não tinha tanto problema de dinheiro, né? Problema é sempre causado do dinheiro, né? Claro. Então, as chinesas hoje em dia, quando fala sobre família, geralmente é família nuclear, né? Tipo, foca muito mais em sua própria família, dos seus filhos, pai, mãe, próprio pai e mãe, assim. E não ligo tanto parentes, tipo tios, tias, assim, é bem complicado, né? Então, é triste isso, porque vendo que essa mudança de só 20, 30 anos, muitas vezes os tio e tia que eram tão bons juntos e conseguem separar e nem se fala mais, ou com o vô e vó nem vai para lá também, influencia muito, né? E é muito triste vendo isso, porque não foi uma mudança muito lenta, né? E 20 anos relativamente não é muito tempo já tendo essa grande mudança na sociedade, né? Então poderia ser China mesmo que com esse milagre de economia muitas pessoas viram rico, mas também causando desses problemas na sociedade. Espero que você goste desse episódio e até o próximo. Obrigado, tchau.